Ok, estamos gravando. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a nossa aula síncrona, 8 de junho de 2021. Estou transmitindo aqui do Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos aqui no ensino remoto emergencial, mas hoje eu vim aqui no campus. Estou transmitindo aqui da recepção do campus Macau. E infelizmente o nosso primeiro momento da aula não foi possível gravar, porque a gente teve um problema com o Wi-Fi. Eu tive que transmitir pelo celular e não consegui gravar, mas nos primeiros 40 minutos aqui, 45 minutos, a gente falou sobre o seguro de acidente, a prevenção de acidentes, né? E também a questão do segurança no trânsito, visando aqui o acidente de trajeto. Tá? E estamos aqui com o primeiro ano do curso de Química, curso técnico de Química, né? E agora, nesse momento, vamos tratar aqui de outro assunto, de conforto no trabalho, né? Que é a ergonomia. Ergo é trabalho em grego, e nomos são as normas do trabalho. Está acontecendo aqui. Está dando algum problema. Você está apresentando para todos. Deixa eu dar um aqui. Não está rodando a apresentação. Só um momento. Vai compartilhar. Compartilhar novamente, que deu um probleminha aqui. Apresentar uma janela. Só um momento. Agora nós vamos descobrir o que o Miguel fez aí, se foi um ato indisciplinar aí. Ver aqui o que está acontecendo. Compartilhar a tela. Pronto, agora vai dar. Vamos lá, compartilhar uma janela. Ergonomia. Permitir. Aí. Estão vendo aí? Alguém me fala no chat aí se está vendo. Se está vendo a tela. Tá, né? Ok, beleza. Então, gente, do grego, ergo. Peraí, só um pouquinho. Vou dar um chabu aqui para. Dando um bloqueio aqui, não consigo virar o slide. Vou tentar de novo. Ver se agora vai compartilhando a tela toda. Pronto, estão vendo aí, né? Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui. Vamos lá. Então, do grego, ergo é trabalho e nomos é normas. A ergonomia visa adequar condições de trabalho para as características do ser humano. Então, seria tudo da adaptação dos meios para as características físicas e mentais do ser humano. Essa figura aqui é a sátira da evolução do ser humano, né? Vejam que aqui, quando ele começa a inventar o trabalho, que é o domínio da natureza, né? Começa a regredir, né? E aqui mesmo, hoje em dia, a gente tendo equipamentos super sofisticados, a gente volta a posturas ativas, né? E claro que o nosso organismo não está tão bem adaptado a essa postura que estava dos nossos antepassado de milhares de anos, né? De alguns milhões de anos, né? De evolução. Então, a gente pode aplicar a ergonomia no design de um produto. Por exemplo, vou fabricar um automóvel, né? Então, é ideal que a pessoa
consiga ver os mostradores, tenha conforto, tenha controle de ruído, controle de temperatura, alcance o pé nos pedais, tenha segurança também nesse apoio do veículo, né? E é claro que eu tenho que dimensionar esses alcances, a altura do volante, a altura do banco, a força que eu faço para apertar um pedal, né? Para a característica humana, né? Por exemplo, aqui a cadeira do papai, né? Uma ferramenta aqui, por exemplo, essa chave de dupla fenda, dimensionar o cabo, uma caneta dimensionar para pega da mão, maior conforto, né? Aqui, por exemplo, um controle de videogame, né? Um joystick, aparelho celular, né? E aí esses produtos vão evoluindo de acordo com as necessidades, as finalidades que eles têm, né? A gente quer um celular que seja leve, que não aqueça, que tenha uma tela legível, né? Tamanho de tela adequado, né? Que eu consiga segurar com uma mão só. E a ergonomia trata também não só de produtos, mas também de processo, maneira como eu faço o trabalho, tá? O carregamento de peso, a exigência, né? E o jeito correto de carregar peso, né? Você agachar e fazer força com as pernas. E aqui evitar o giro, né? A gente pode elevar a bancada, mencionar o posto de trabalho, a maneira como é feito esse trabalho para que a pessoa não adoeça, né? Então eu tenho que ter organização, não isso aí, né? Essa coisa calma. E agora, em tempos de pandemia, é muito comum os colegas fazem um micro escritório, assim, para fazer pequenas coisas, né? E até para uma aula, corrigir um trabalho de aula. Mas na hora de você transmitir uma aula, como essa que eu estou com vocês, agora, né, a gente não tinha esse ambiente projetado para isso. Isso aí é uma figura de internet, né? Mas assim, veja aí, o cara está com uma cadeira de cozinha, um monitor muito baixo, então ele ficar sentado aqui 90 minutos emitindo uma aula, ou às vezes 2, 3, 4 horas gravando uma aula, editando uma aula, é coisa adequada para esse tipo de trabalho, né? Então a gente teria que diminuir esse trabalho. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês estão me ouvindo ainda. Deixa eu ver o chat aqui. Tudo bem? Estão acompanhando aí, gente? É que quando eu abri a tela, deixa eu tentar fazer de novo. Parar de compartilhar, parar a apresentação aqui. Deixa eu tentar compartilhar do outro jeito. E apresentar uma janela. Ver se agora vai dar certo. Permitir. Agora vai dar certo. Estão vendo aí? Aqui estou chegando de novo na caneta, joystick, no celular, carregamento de peso, né? Ok. Então, para a gente poder dimensionar esse trabalho, a gente tem que conhecer o ser humaninho, né? Começar pela fisiologia. Fisiologia é como funciona o corpo humano, tá? Uma coisa é a anatomia, que é o seu coração. Outra coisa é a fisiologia, como é que ele funciona. Tá? Então, essa para a gente aqui nesse momento, né? Não tudo do corpo humano, mas essa parte muscular, para a gente evitar as lesões de esforço repetitivo, né? A questão da visão e da audição, né? E também do equilíbrio térmico. E a biomecânica para a parte. Então, começar com a visão. Vocês, para enxergar, a gente tem que transformar esse estímulo luminoso em eletricidade, para o meu cérebro decodificar a imagem, né? essa informação. Então, o que acontece? Nosso olho globo ocular, deixa eu passar o mouse aqui em cima, ele tem aqui uma abertura, que é a pupila, vai abrir, quando tem pouca luz, ela abre mais essa membrana aqui. Está com a pupila dilatada, né? Pouca luz. E essa lente aqui, chamada cristalino, é o que vai fazer a imagem injetada lá no fundo do olho, lá na retina. Né? Fundo do olho. E é nesse fundo do olho que a gente tem as células especialistas, os cones e os bastonetes, que vão converter essa luz em eletricidade para o meu cérebro detectar aquela imagem, tá? A gente também é projetado de cabeça para baixo, tá? A imagem é
cabeça para baixo, no fundo do nosso olho, o nosso cérebro inverte. Então, vocês podem fazer um pequeno ensaio agora, façam um legal assim com o professor, ó. Quando você olha para o dedo, vê que o professor fica embaçado. Quando olha para a tela, vê que o dedo fica embaçado, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou mudando o ângulo do cristalino, aquele ângulo, curvatura do cristalino, e eu estou jogando a imagem mais para frente ou mais para trás, porque a minha imagem está mais longe ou mais perto, né? Quando a gente tem um problema aqui de não conseguir focar isso direito no fundo do olho, eu posso usar uma lente, esse meu caso aqui, ó. E essa tem uma lente multifocal, tem vários ângulos, para enxergar essa parte de baixo do óculos. E para enxergar de longe, uso essa parte de cima. Então, tenho vários graus, a angulação diferente aqui, chama óculos multifocal. Então, para ler o texto aqui, eu tenho que levantar um pouquinho aqui para poder enxergar com essa parte de baixo. Tá? Tudo isso para conseguir projetar no fundo do meu olho a imagem e eu não ver a imagem passada. A gente tem também um ângulo de visão ótimo. Tá? Vocês podem abrir os braços aqui, ó, fazer um legal aqui, e olhar para frente, daqui a pouco conseguem ver mais os dedos de vocês, porque a gente tem um ângulo horizontal e eu tenho um ângulo vertical. A gente enxerga um pouco mais da linha do horizonte para baixo, 70 graus, do que para cima. Para cima abre só 60 graus. Tá? Porque os perigos são mais no solo, né? Então nosso olho se desenvolveu para enxergar um pouco mais para baixo do que cima. E por que isso é útil no ambiente de trabalho? Porque eu posso posicionar nesse canto as coisas que eu preciso enxergar com mais precisão, por exemplo, o mostrador do automóvel, do termômetro ali, da temperatura, uma luz de emergência, a tela do computador, né? Então tentar posicionar. A posição boa para computador é essa daqui, ó, a distância da mão, 70 centímetros a tela, até o nosso braço esticado, e a parte de cima na altura do meu olho. Não está trabalhando, tá bom? Trabalhando, olhando para cima e nem naquela postura do homem de Neandertal lá. Né? É importante também o nível de luz que eu tenho no superfície de trabalho, que a gente chama de iluminância. Né? Então, a gente aprende a calcular também quantas luminárias usar para ter o nível desejado na mesa de trabalho. Tá? Então, até 1000 lux o rendimento aumenta, e acima de 1000 lux, ali está a luz, né, um X ali, 1000 lux, começa a fadiga visual, né? Então, se eu olhar aí no sol, a gente tem ali 30 mil lux, né? Então, é luz de para a gente conseguir focar uma leitura, por exemplo, né? Então, em alguns casos, a gente tem que usar sol. E na iluminação artificial, como essa aqui, que vocês vão conseguir ver, eu tenho que projetar luminárias, né? Dá de ver aqui atrás, nessa janela que está aqui nas minhas costas, as luminárias, né? Então, tem quantas lâmpadas eu coloco? Para uma sala de aula, a gente precisa de 300 lux, idade que a gente faz ali, tá? Numa mesa de cirurgia, precisa de 20 mil lux, a luz do sol, tá? Porque é um serviço de maior precisão, e o fundo também não é branco, né? O tecido humano, né? Então tem que ter maior luz para ter contraste. Tá? Usualmente, né, a gente adota aí o máximo de 2 mil lux nos ambientes, tá? Um pouquinho, para evitar o ofuscamento, tá? Outro meio de percepção aqui é o nosso sistema auditivo. A gente tem que transformar o som lá, o ruído, que é uma onda de pressão, né? Transformar isso em eletricidade também, né? Então, a gente já comentou lá na primeira aula, né, sobre os riscos lá da higiene ocupacional. Então, você tem lá a propagação e o tímpano vai vibrar os 3 ossículos ali, bigorna, estribo e martelo. E aí, lá na cóclea, tem isso em eletricidade. E aí eu tenho um nível de ruído adequado para esse tipo de trabalho. Tá? Acima de 80 decibéis, eu já começo a ter lesão no meu aparelho auditivo. Mas mesmo ruídos baixos pode complicar o nosso trabalho. Então, esse caso aqui, para salas de aula, entre 40 e 50 decibéis, quarto tem que ser abaixo de 40 decibéis, no escritório entre 35 e 45. Então, quanto nível de concentração, menos ruído eu tenho que ter. Eu posso ter. E por nosso conforto térmico, né, seria que eu ter um ambiente agradável para eu não estar gastando
Sim, depois eu mando no grupo, tá? Tem uma temperatura, mas não é só a temperatura, eu tenho que ter a umidade também controlada. A gente sempre tem que ter mais do que 40% de umidade, porque senão começa a inchar os lábios, sangrar o nariz, né? E tem uma temperatura efetiva aqui entre 20 e 23 graus. E também não é bom ter vento, tá? O vento tira o conforto térmico. O vento tira o conforto térmico. Então, se você soprar a sua mão aí devagarinho, ó, quando você sentir o sopro na sua mão, isso é 0,75 metros por segundo. Então, a gente tem que evitar vento. O nosso é mais confortável. Aqui tem mais ou menos como é isso, a gente mede a temperatura seca e a úmida e cruza com a velocidade do vento, vai ter tirado o gráfico aqui a temperatura efetiva. As aulas que eu aprendo mais é essa, claro, professor do IFRN, aproveite. A parte de biomecânica agora, eu estou treinando com meus filhos aí o karatê, né? Já estão aí na faixa vermelha e eu ainda estou na faixa branca, estou só apanhando lá, né? Então, observei ali que não é aquela coisa dos golpes de karatê, como você dá o soco, como você defende, né? Defesa Gedan-Barai, defesa Agilke, tudo isso tem a ver com eu poder dar mais potência de força, né? Então, qual é a posição que eu vou dar o meu braço? Professor, não, levanta aqui, baixa, só gira o soco na hora de bater. Por que isso? Porque vai a biomecânica do meu corpo para ter um melhor desempenho, né? Agora, para conseguir fazer isso, muito treinamento, né? Para fazer certo. Né? E o que se eu fizer errado ou fizer com sobrecarga, não só na parte esportiva, mas também no trabalho, né? Lembrar que o trabalhador também não é atleta, né? A não ser que seja um atleta profissional. Se eu tiver sobrecarga muscular ou nas articulações ou nos tendões aí, posso ter uma doença. E é muito famosa aí a doença, a lesão de repetitivo, né? Tá? Então, é importante vocês saberem que os músculos, eles trabalham sempre por contração. Então, está aqui o bíceps, né? Quando o cara faz o... E ele está relaxando esse de baixo, que é o tríceps. Então, ó, tracionou de cima, relaxou de baixo. Esse movimento aqui, tracionou de baixo, relaxou de cima. Claro, para fazer essa contração, ele precisa queimar energia. A energia vem de uma molécula chamada ATP, que a gente vai ver aqui na sequência, a molécula de energia. Tem três principais tecidos musculares, né? O tecido estriado, que é o músculo de força, né? Tem o tecido liso, que é a nossa pele, o que reveste os nossos órgãos, né? E o tecido cardíaco. Tá? Ok? Para a gente aqui nessa aula, vamos focar no tecido estriado, muscular estriado, músculo de força, né? Também é conhecido como esqueleto. O esqueleto, ele é uma estrutura pivotada, né? Só que sem músculo, simplesmente o esqueleto ia cair todo, né? Então tem as juntas, o que conecta, o que dá a estrutura para o meu corpo é o osso, claro, mas o que faz esse osso ficar em determinadas posições é o músculo. Esse músculo está conectado no osso através de aqui no meu braço dá para ver alguns tendões. Ó. O movimento do dedo aqui, o exterminador, né? Aqui em cima dá para ver o tendãozinho, né? E essas sobrecargas aqui, esse tendão dentro de uma bainha, né? Então, estou tensionando esse músculo aqui para puxar, para abrir para as mãos. Se esse for esforço repetitivo sem pausa, né? Porque uma inflamação, né? Uma síndrome aí, é uma lesão de esforço repetitivo, né? E é por isso que eu tenho que equacionar bem o meu trabalho, a postura no trabalho, a velocidade do trabalho, a carga que eu estou exercendo sobre a minha musculatura. Aqui mostra a fibra muscular se contraindo, né? Pronto, para esse movimentar a energia, tá? Então a energia é transportada pelo sangue, nosso sangue dá a volta no corpo em 1 minuto, tá? E são 70 bombadas por minuto, né? Nosso corpo vai bombear isso, e ele vai pela veia e vai pela artéria e volta. Então, nosso sangue é reciclável, né? Ele tem aproximadamente 4 litros de sangue.
E no sangue, além de outras funções, o sangue tem função de equilíbrio térmico, função de transporte de nutrientes, né, essa coisa das moléculas de energia. Tem também do nosso sistema imunológico, é transportado pelo sangue, né? Nesse caso aqui é o ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, quando a gente come lá, macaxeira de sol, o seu corpo vai sintetizar, né? E o seu fígado vai sintetizar essas moléculas de energia que ficam na sua circulação sanguínea para ser queimadas mesmo, oxigênio que entra pelo nosso pulmão, para produzir o trabalho, para produzir energia ali, do trabalho muscular, né? E a gente tem que ter alguns cuidados, além dos cuidados com a nossa coluna vertebral, tá? Então, entre cada vértebra tem um disco de amortecimento, e é nesse disco que acontece a famosa hernia de disco, né? Que a gente tem que ter o cuidado de fazer a força não estando com a coluna ereta. Então, a gente procura fazer força mais com as pernas, e não com a lombar, aí, com as costas, tá? Tem que dimensionar a altura de mesa, de cadeira, o meu trabalho com as dimensões humanas e com a força. As dimensões a gente estuda aqui com a antropometria, né? O ramo das ciências biológicas aí que vai estar medindo os seres. Nesse caso, antropo é o ser humano, né? Tá? Quando a gente também chama de biometria, né? Nas academias aí de musculação, vamos fazer a biometria, medir o músculo ali com a fitinha e tal, né? E aqui a gente pode fazer biometria de outros animais também, por exemplo, vamos ver se o peixinho está engordando, né? Ele, médio comprimento, né? Nosso caso aqui é fazer um posto de trabalho sob medida, mas a gente não faz o posto de trabalho como a gente faz um vestido, né, na costureira. Não é assim. Você tem que fazer um posto de trabalho que seja flexível. Tem vários trabalhadores que vão usar aquele posto de trabalho. Então ele tem que ser regulável. Imagina um móvel, né, que você tem, pode levantar o banco, botar para frente, para trás, levantar o volume, regular os espelhos, né, em função da pessoa, da estatura, que está dirigindo aquele veículo, né? Então, a gente consegue a altura com todas as outras dimensões do nosso corpo. E aí dimensionar ajustes, né, do nosso posto de trabalho. Então, a gente vai dimensionar para a questão física e também para a questão psicossocial e a parte cognitiva, mental aí do trabalhador. Então, imagine, aqui o funcionário está sentado e o cliente está em pé, um caixa de supermercado, uma recepção, essa recepção que eu estou sentado aqui agora. Então, chega alguém para atender, eu tenho que ficar olhando para cima o dia todo, né? Então, ou o cliente sentar, ou eu levanto o funcionário. É possível fazer isso. Se vocês forem na Caixa Econômica Federal, um tablado no Banco do Brasil também, para o caixa ficar na altura do olho de quem está em pé. Então, assim, se a postura pode influenciar no ciclo sanguíneo. Pode sim, se a cadeira for alta, gente, eu ficar com a perna em balança, eu vou ter um estrangulamento das minhas artérias aqui na parte anterior da coxa. E aí isso pode, às vezes a gente fica com a perna dormente, mas a longo prazo isso pode me dar varizes. Então tem que alcançar o pé no chão, né? Quando estou sentado. Daí a importância aqui, nesse caso, não era só botar uma cadeira alta, porque ele não ia alcançar no chão, mas a gente levanta o chão, 30 centímetros, é o suficiente para ele ficar na altura do olho de quem. Aqui, por exemplo, tirar leite de uma cabrita, se eu for tirar de uma só, não é problema. Passar o dia todo fazendo isso, aí é problema a minha postura, né? É mais fácil levantar a cabrita. Bota ali, a gente tem lá no campus de Apodi, a gente tem uma estação lá de caprinos lá e na hora de tirar o leite da cabra, sobe nessa rampinha ali e a gente tira o leite sem se agachar. Então, para isso a gente usa essas dimensões humanas aí, né? Os alcances aqui. E para aquele posto que já está pronto, caiu a rede, estão me ouvindo agora? Voltei. Estão me ouvindo? Joia. Pronto. Agora
agora, deixa eu de novo aqui, que deu pau aqui no slides. É possível compartilhar a sua tela? Vou permitir isso. Janela. Espera que eu vou ter que enganar o computador aqui. Deixa eu projetar. E aí eu cancelo e vou de novo, porque deu um chabu aqui. A inteligência artificial está meio burra aqui. Vamos ver se consertar. Um pouquinho. Oh, que saco. Só um momento. E... fosse um boca mole qualquer, já desistia, mas eu não desisto. Aqui. Pronto. Então, quando a gente já tem o posto de trabalho pronto e a gente vê que ele não é adequado, como esse meu aqui não está muito adequado, né? Mas como é uma aula rápida, também não vou morrer. Mas se fizer isso todo dia, o dia todo, durante 35 anos, o cara se aposenta, né? Então, é bom a gente adaptar o posto de trabalho para a necessidade física e psíquica. Tá? Então, nessa parte física, os alcances, a força muscular, a iluminação, controle de ruído, né? Tá? Se usa aqui, a gente usa aqui pela estatística, a gente usa 2 desvios padrão, que é para a gente vai projetar para 95% da população. E os outros 5%? Esses outros 5% não é que eles não são normais, não. A gente chama isso aí de normal, né? Essa curva de Gauss. Esses 5% são pessoas que têm que ter um tratamento diferenciado, um posto de trabalho com necessidades específicas, né? Então, essas coisas que a gente compra, uma cadeira regulável, vai atender aí 95% das pessoas. Tá? E aquelas pessoas que têm necessidades específicas, a gente tem que projetar o posto só para ela. Tá? O caso de um automóvel, aí, você, o Oscar Schmidt, jogador de basquete aposentado lá, quando vai comprar um automóvel, ele não cabe no automóvel. Ele tem necessidades específicas, ele ganha lá um desconto nos impostos para o carro mais barato e ele pagar adaptações naquele carro, porque é muito caro você insere uma coisa que sirva para 100% da população. Tá? Então, nesse caso, é mais interessante você adaptar só para aquela pessoa, né? Mas para 5% a gente já atende muita gente, né? Então, aqui o caso da mesa de trabalho, o mouse fica próximo ao teclado, né? O teclado na altura do cotovelo. Então, quando a gente está usando um computador laptop, desse aqui, um notebook, né? O adequado é que o teclado e um mouse separado do computador para você poder levar a tela do computador. Estou em cima de uma bancada da recepção, está muito alto para eu trabalhar aqui. A tela está na altura certa, mas o teclado está aqui muito alto, né? Então deveria ter uma embaixo da mesa para poder trabalhar sem estar levantando o ombro aqui para digitar. Felizmente eu só estou a tecla, que é a barra de espaço, então aí eu já boto o braço aqui para baixo, posso relaxar um pouco e não vou morrer, mas se eu estivesse preparando essa slide, já seria problema, né? Dependendo do tipo de sistema que você vai usar, isso aí é um teclado para gamer, né? Então você só tem o teclado e o mouse, ó, tudo isso para que eu tenha um movimento simétrico aqui. For digitação, é preferível ter esse ângulo aqui para os dedos já ficarem no ângulo correto para não estar tensando
a minha, a minha mão, né? Essa aqui é a minha trabalho lá em casa. Então, tem o teclado e o mouse separado, o computador na altura certa, tem uma tela auxiliar também, para eu poder prover vocês numa e projetar o slide na outra. E claro, como é home office, né, isso ali, vocês observam ali, tem uns pistões, né, quando eu não estou no trabalho, eu fecho isso ali, vira a minha sala lá de casa. O adequado é isso aqui, se você vai passar 8 horas por dia, todo dia, é você regular isso, a parte de cima da tela na altura dos olhos, o 90 graus ali, o teclado sempre um pouquinho abaixo da altura do cotovelo, eu alcanço o chão, tem uma cadeira regulável, tem encosto na cadeira, né? No caso do laptop, tem que levantar o laptop, por isso que eu tenho que usar aí um teclado separado, né? Mas o laptop, teclado, professor, é porque o computador laptop, ele é ser um computador portátil, né? Um computador móvel, e dá mobilidade, né? Se eu tiver que trabalhar nele muito tempo, por exemplo, eu trazer para uma sala de aula para apresentar uma coisa, eu nem toco em uma. A gente tem um apresentadorzinho aqui, vou mostrar para você, controle remoto, né? E aí o professor vai virando aqui, né? Mas na hora de preparar a aula lá, de construir o PowerPoint, de escolher a figurinha, aí é bom ter um teclado e um mouse separado, né? Senão eu vou terminar igual esse cara daqui, todo cheio de dor, né? Então se usa assim. A iluminação também é uma coisa, você ter a iluminação, depende da que você vai realizar, né? No meu caso aqui, eu tenho que gravar uma aula, então não posso ter a iluminação só de cima, eu tenho também o rosto do professor. Tá? Então, eu uso lâmpadas suplementares aqui, ó, de mesa, para poder iluminar o rosto do professor de maneira cruzada, para vocês não verem o reflexo da lâmpada no meu óculos. Tá? Agora, cuidar, tem um defletor ali, senão ela dá o ofuscamento, né? Candeia as vistas do professor. Esse efeito aqui, né, de você buscar, né? Vocês olharem para a lâmpada aí da casa de vocês agora e fechar o olho, desenho da lâmpada na retina. Então, é esse efeito que eu tenho que evitar, porque isso dá fadiga visual. Toda a tarefa, tá, da nossa vida aí, inclusive o trabalho, né, tem pelo menos 3 aspectos, é isso que disse o Wisner, né, francês, lá em 1997, né. Então, essas características, né, o aspecto físico, cognitivo e o psíquico. Cognitivo e psíquico é mental, mas aí tem uma diferenciação aqui, tá? Um está mais associado aos meus valores, outro está associado às necessidades. E essas coisas se interrelacionam, né? O trabalho, a emoção no trabalho também afeta no físico. Então, a carga psíquica é do fator afetivo. Por exemplo, eu gostar do que eu faço, ter significado naquilo que eu faço. O cognitivo é a questão da exigência mental, tarefa, memória, cálculos, responsabilidade, né? Então, essa é a carga cognitiva. Somando a psíquica e a cognitiva é o que a gente chama de carga mental, né? ou emocional. Então, essa coisa aqui do clima organizacional, né? Aquele chefe, né? Aqueles prazos, aquelas metas inatingíveis. Uma hora a pessoa surta ou ela vai ter até problemas físicos, vai ter uma úlcera, vai ter um infarto, vai ter... Né? Então, esse aspecto mental pode afetar no físico. E o aspecto físico pode afetar também no mental. Você está lá fazendo um esforço e aí tem uma dor e essa dor é triste, né? Então, é possível, tá? E em tempos de pandemia, né? Esse aqui é o sexto sentido, né? Eu tenho medo de ir na geladeira e encontrar um link de reunião, né? A gente pega esses links e já sabe 2 horas de discussões, né? No trabalho. Né? É ter uma relação de conforto no trabalho? É possível, sim. Eu posso projetar o meu ambiente de trabalho para que eu trabalhe de uma maneira mais adequada, né? Climatização, iluminação, mobiliário, o significado e a significância do trabalho para aquela pessoa, ela ter o perfil para fazer aquela atividade, né? O organizacional, o coleguismo, a justiça, principalmente, né? Dentro o reconhecimento no meu trabalho, né? A questão de assédio sexual, assédio sem moral também, que às vezes a pessoa não tem nem moral para assediar, né? Eu tenho que estar monitorando também a minha saúde, né? Vendo como é que está aí, os exames de
né, exames médicos ocupacionais, ter alguma atividade física também é importante, e ter boas relações sociais. O ser humano, dizem que é um ser social, que o ser humano aprendeu que é vantajoso se associar, né? Então, ter boas relações nos deixa mais felizes, nos deixa mais seguros na nossa vida, né? Ok. E por hoje, essa daqui, deixa eu parar a apresentação. Vou voltar aqui. Todo mundo assinou a lista de frequência? Ok, deu mais um joguinho para vocês aí no joguinho dessa semana aí de ergonomia, tá? No, no WhatsApp. Aí mesmo esquema, quem tirar a pontuação ganha mais uma sacola de rede aí feita pelo professor, tá? Quando é que vocês vão receber? Não sei. Voltar à aula presencial, aí eu entrego para vocês, certo? Agora a gente está vacinando aqui os professores, talvez aí tenha uma indicação de a gente voltar para o presencial, pelo menos para o semipresencial. Estou doido para voltar aqui para a gente começar a fazer práticas, né? Tocar fogo nas coisas aqui, jogar vocês, fazer alguma coisa aí que amarrar vocês na prancha, virar de cabeça para baixo, fazer alguma coisa mais legal, né, do que a aula teórica. Mas também a prática não é nada sem teoria, né? A gente tem que ter fundamento. Ok? Quando a gente vai treinar o karatê lá, a gente já quer logo dar uns pulos da pessoa, né? E só apanha, né? Porque não treinou o fundamento, né? Então tem que treinar, fazer 1000 vezes para depois sair certo. Então tá, gente, muito obrigado, e valeu, e façam as atividades, aí já está liberado as atividades dessa semana. Aí, tudo bom? E a gente se vê aí na próxima feira, tá? Tchau, tchau, valeu.